paz do Senhor. Meu nome é Fábio e estou enviando esse vídeo porque de um tempo para cá o Senhor tem me incomodado para que eu passasse à frente esses sonhos que eu tive há algum tempo e que juntos eles parecem ser uma sequência. Garanto a vocês que o que eu vou falar em nome de Jesus Cristo foram sonhos, e eu pedi até ao Senhor a direção ou o discernimento do que seria, e deixo a vocês, entrego a vocês essa responsabilidade de discernirem. O primeiro sonho aconteceu há algum tempo atrás, há anos, e eu acho importante porque após esse sonho houve acontecimentos que para mim realmente confirmou. Esse primeiro sonho que eu vou passar a vocês, ele ocorre num local que vi nitidamente. Eu começo a falar, já começo a me lembrar e ver como era. Era uma estrada de chão, de barro, e essa estrada ela vinha no meio de uma mata. Era mato de um lado, mata virgem do outro, e essa estrada vinha como um caminho. Não era estrada larga, era uma estrada estreita. E ela vinha e tinha na parte de cá da estrada uma porteira. Essas porteiras de madeira, e ela estava aberta. E logo após a porteira do lado de cá tinha um espaço grande, como uma área de chão também de barro, uma área larga, como fosse um local de repouso. E ao observar essa estrada, eu via que lá na frente, o Senhor mostrou bem nitidamente, vinha uma matilha de lobos. Eles vinham na estrada, eram muitos lobos juntos, tanto que eu começava a ver aquele bando vindo distante, e foi crescendo, chegando, aproximando-se. E quando eu comecei a observar, que vi que eram lobos, e eles andavam tudo assim, iguais, bem uniformes, e eram lobos negros. E de repente, os lobos dentro da matilha começavam alguns se levantarem. E ao se levantarem, se transformavam em homens e mulheres. No meio deles, iam se levantando e transformando-se em homens e mulheres. Esse foi um sonho. Aí pronto, aí de repente cessou o sonho, eu me acordei e muito preocupado, e o Senhor tocou no meu coração para orar. Eu me ajoelhei na minha cama e fui orar. E orei e pedi a Deus que não permitisse, se possível não permitisse. Mas com algum tempo depois, vi na TV, jornal, a confirmação desse sonho. Vi pessoas passando pela porteira, e na hora que eu vi aquela reportagem, o Senhor lembrou-me. Fui tocado na minha consciência que aquilo ali era a confirmação.
Esse foi o primeiro sonho. O segundo sonho foi mais assim, me lembro de que eu estava num local e esse local parecia uma vila, uma rua, e eu estava conversando com algumas pessoas. De repente essas pessoas começavam a olhar para o lado, para frente, e se assustaram e começaram a correr e se esconder. E eu olhei também e corri e me escondi. E quando eu estava procurando um local para ficar escondido, eu via soldados vindo. Não eram soldados policiais, era como um exército, soldados de exército, e vinham, e eles estavam chegando rapidamente e se esgueirando e se escondendo e chegando. Aquilo me assustou e eu procurei evadir dali, sair correndo, procurando um local para me esconder. Também me acordei após isso e fui orar, porque esses sonhos são tão reais que chegam a me assustar, e quando eu acordo emocionado, assustado com aquilo. E outra coisa, vale a pena salientar que quando eu vou dormir, sempre faço minha oração antes de dormir, mas eu vou dormir tranquilo, eu não estou pensando, não estou preocupado com nada, não estou tenso com nada, e de repente vem esse tipo de sonho. O terceiro sonho que eu vou relatar, esse ocorreu também há um pouco de tempo, e eu me lembro que eu estava numa estrada, e era uma estrada também, uma estrada de barro, só que era uma estrada mais larga e longa, reta. Eu estava caminhando e de repente eu olhei para o lado e via tudo seco. Era como tudo estava seco, eram galhos retorcidos, secos. Olhava para o outro lado, pedras, tudo seco. E era uma estrada de chão. E eu caminhando ali, tranquilo, estava caminhando, de repente, ao longe eu percebi um grande, uma nuvem escura vindo no meio dessa estrada, agora acima. Parecia eu não sei, besouros, sei lá, era uma coisa, era como se fosse, era preto, tudo preto, aquela mancha vindo de longe. E ao tempo que foi se aproximando, aí eu comecei a perceber que eram aviões. E eu fiquei observando aquilo, olhando aqueles aviões se aproximando, mas era uma frota enorme. Muitos aviões. Eram aqueles com espaço entre uma frota e outra, muitos aviões. E o interessante, aí eu comecei a observar aquilo, o barulho foi aumentando, aquele barulho de motor, e eu me assustei, me agachei, fiquei olhando para cima, vendo aqueles aviões enormes passando, aviões de guerra, de combate. E no meio desses aviões, o que eu não entendi, discos voadores. Eu não entendi. Tinham esses aviões e entre eles discos voadores também, como se fizesse parte daquela frota. Aquilo me apavorou. Quando eu comecei a ver essas coisas chegando, se passando, aquilo me deu um temor tão grande que eu olhei para os lados procurando um refúgio, e tinha umas pedras com um buraco no meio, como fosse uma pequena caverna, e eu corri e me joguei dentro. Na hora que eu me joguei, eu caí dentro, eu me acordei. Quando acordei, aí essa foi um negócio tão forte que
acordei também assustado e fui orar e clamei ao Senhor por misericórdia e pedi ao Senhor que não permitisse, assim, se possível, porque a vontade de Deus ela é boa e soberana e não se pode evitar. Então, realmente, aquilo me assustou muito. E, como eu estou falando, sempre que eu conto, eu falo, eu me lembro nitidamente. São sonhos bem nítidos. E contei a apenas algumas pessoas. E é a primeira vez que eu estou relatando em público. Porque o Senhor tem me cobrado, tem a necessidade de se falar isso. E eu digo a vocês, em nome de Cristo, em nome de Jesus, foram sonhos terríveis, sonhos bem realistas. Existem outros sonhos, muitos outros. Eu vou contar só mais um, porque me lembrei agora e veio agora, não foi nada premeditado, eu não programei o que falaria, eu apenas orei ao Senhor e pedi a Deus que o Espírito Santo me guiasse, me orientasse. E esse outro sonho, eu estava numa serra, era tardinha, eu acho que estava anoitecendo, mas ainda tinha luzes do sol, do crepúsculo, bem distante, e eu estava entre muitas serras, eu estava no topo de uma serra, mas tinha muitas e muitas serras. E eu vi um barulho ao lado, do lado esquerdo, um barulho distante, e eu olhava e ficava procurando de onde vinha aquele barulho. E parecia o barulho de muitos cavalos correndo, parecia o barulho de um exército vindo, assim, bem distante, era um barulho distante, mais alto. E eu ficava olhando aquilo, ficava tentando perceber o que era, e eu fiquei ali algum tempo e olhando aquele barulho, de repente começou a escurecer. Realmente era os últimos raios de sol e começou a escurecer, e eu via aquelas serras escuras, mas em cima delas, distantes, a pá começou a surgir uma multidão. Eu ficava olhando aquela coisa em cima das serras. Era muita gente, era muita gente, eu falo muita gente, porque eram muitos indivíduos, assim, muitos, um exército. E aquilo começou a surgir lá em cima, e distante. Outra coisa era distante, uma serra distante, mas dava para ver que existia, que tinha alguma coisa que estava começando a subir e aparecendo. E após isso começou a descer essa serra vindo para o meu lado. E isso me apavorou muito, porque eu fiquei olhando aquilo e como fossem cavalos, muitos cavalos. Barulho de cascos, mas era um barulho ensurdecedor. E foi descendo, 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 e olhando aquilo ali, aquela coisa vindo rapidamente. Isso me apavorou muito, eu fiquei muito tenso. De repente, como já estava escurecendo, aí eu percebi que do outro lado, nas outras serras, lá na frente, um lugar mais plano, tinham luzes, como fosse uma cidade. Era uma cidade, luzes, muitas luzes. E eu fiquei olhando aquilo ali me chamou a atenção. E eu olhando aquelas luzes, e olhava para o outro lado e via aquele exército vindo, e aquelas luzes, só que eles estavam vindo para o meu lado. E vinham, e vinham, e vinham, e foi aproximando. E quando aí desceram a serra, subiram outra serra, desceram, quando estavam já se aproximando de mim, e já estava no local mais plano, de repente eles começaram a fazer uma curva. Eles não estavam vindo para mim, era como se fosse um local para ir para aquela cidade. Então eles começaram a se aproximar e fizeram uma curva bem próximo a mim e começaram a ir para aquela cidade. Foi quando eu percebi
quando eu comecei a ver, além das silhuetas, eu comecei a ver as formas daquilo que estava indo para aquela cidade. E meus irmãos, não era nada agradável, eram demônios, eram animais cabeludos, como fossem cachorros, mistura de cachorro com urso, com deformações, a maioria cabeludo, eram todos cabeludos, a maioria. E como fossem cavalos cabeludos, tinham patas, quadrúpedes, era uma cena, era um negócio horrível, era uma coisa que não existia, animais que não existiam. E eles vinham até próximo e faziam uma curva e estavam caminhando para aquela cidade, em direção à cidade. Isso me deixou, quando eu olhei, eu fiquei olhando, meu Deus, ninguém está percebendo, sabendo que esse exército está indo para lá. Aí, de repente, eu vi na cidade, eu estava olhando para a cidade e eu via como um local enorme, um salão, um espaço enorme, teto alto, um salão muito fino, mesas finíssimas, assim, mesas enormes, pessoas bem vestidas, mulheres muito bem vestidas de longo, os homens de terno, bebendo e conversando, e muita gente nesse salão. E no meio desse pessoal saiu um homem de terno. Ele veio andando, e um homem magro. E ele veio. De repente, ele vinha para o meu lado. De repente, ele começou a andar para o lado e foi até uma porta, 2 portões de vidro, de cristal, enormes. Eram 2 portões enormes e ele começou a abrir. Isso, quando ele começou a pegar esses portões e abrir, eu entrei em pânico. E comecei no sonho a gritar, segurem ele, por favor, não deixem ele fazer isso, ele não sabe o que está chegando. E eu muito preocupado e tenso, sabendo o que é que estava se aproximando daquele local, e ele foi ali abrindo aquelas portas de vidro. Aí, após isso, eu me acordei novamente. Acordei até suando frio, tenso, e fui orar e me ajoelhei, chorei, porque foi uma cena muito real e terrível. Como se eu soubesse o que ocorreria após ele abrir essas portas de cristal. Eu agradeço a atenção. Essas coisas eu estou contando foram sonhos. Alguns que o Senhor permitiu que eu tivesse, que o Senhor me mostrou, já aconteceu ou está acontecendo. E outros, no meu íntimo, eu estou orando, pedindo a Deus que não permita. E peço aos irmãos também que ore, que haja paz no Brasil, que o Senhor levante pessoas certas para proteger esse país, as pessoas certas dele, da parte dele. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.